Bom, para mim é um prazer enorme, uma honra mesmo, contarmos hoje com a professora Dariane, professora doutora Dariane Reis Olá, Fraga. professor. É um prazer enorme, Dariane, tê-la conosco aqui no Momento OEB, que é Eu que agradeço. uma parceria maravilhosa, fantástica, que a Ordem dos Economistas do Brasil tem com a FIA, através do Procede, do curso do professor Almir, né? E este momento OEB tem sido um sucesso extraordinário, tem tido um sucesso extraordinário. É só gente fera, né, no setor, na área. E você também é uma referência maravilhosa nessa área. Então, nesse momento OEB de hoje, excelência empresarial, integrando gestão estratégica e gestão financeira. Esta é a tarefa da professora Dariane, que eu tenho certeza, nos brindará uma excelente palestra, professor Almir. Então, veja, professor Almir, resumidamente, já que o currículo dela é muito extenso, faça um resumo do currículo da professora Dariane. Muito Muito bom. obrigado. Obrigado, professor Manolo. Na realidade, para os mais jovens, até fica mais fácil, como a professora Dariane, que é mais jovem. Mesmo assim, temos que fazer um bom resumo aqui do seu currículo, não é? Senão ficamos lendo o currículo Que e isso, ter a palestra. professor. A professora Dariane Reis Fraga, bem formada, mestre em administração de empresas na área de finanças pela nossa FEA, USP, também doutora, também em administração e finanças pela FEA, pela USP, vasta experiência profissional em controladoria de grandes empresas nacionais e multinacionais, e também de pequenas e médias empresas. É consultora e apoia empresários e gestores a terem empresas lucrativas e valorizadas. Aqui até um detalhe importante. A professora Dariane, ao defender a sua tese, que já faz aí uns 10 anos, quase isto, né? Nem tanto assim, a tese dela foi justamente um assunto super sensível, formalização integral e sua contribuição para o desempenho econômico-financeiro das micro, pequenas empresas brasileiras. Um trabalho fantástico que foi com nota máxima, com louvor à sua defesa, né? Coautora do Manual Prático de Gestão de Pequenas e Médias Empresas, professora das mais renomadas escolas de negócio do Brasil, com destaque para a FIA, para o Procede, Programa de Capacitação da Empresa e Desenvolvimento, para o nosso MBA Gestão Empresarial, ministrando temas como planejamento e controle financeiro e plano de resultado, que hoje nos brinda com essa palestra mencionada pelo nobre presidente Manolo, Excelência Empresarial, integrando gestão estratégica e gestão financeira. Eu queria, presidente Manolo, só dar mais uma dica aqui, que é o seguinte: aqueles que forem associados da Ordem dos Economistas do Brasil, eles poderão se inscrever, a Carol e a Juliana, nosso apoio, vão sortear um exemplar deste livro, do qual a professora Dariane é coautora. Tá certo? Eu também tenho um papel aqui. Então, ao final, aqueles que forem associados da Ordem dos Economistas terão condição de participar do sorteio deste livro, de um exemplar deste livro. Tá Excelente, excelente. Maravilha. Com tudo isto, professora Dariane, passo o microfone e o controle dos trabalhos com nossos renomados e renovados agradecimentos. Olá, senhores. Em primeiro lugar, agradecer o professor Almir por me convidar para estar aqui junto com vocês e agradecer também ao professor Manolo pelo convite, que é uma honra, e vou falar para vocês, é uma honra enorme estar aqui num grupo tão seleto de administradores, economistas aqui do nosso Brasil. É uma alegria estar fazendo essa palestra para vocês. E o nosso assunto hoje, já podemos iniciar, professores? E com você. Com E certeza. hoje vamos falar aí desse assunto que é bem lembrado pelo professor Almir. Agora estamos no mês de novembro, já preparando para o ano de 2024, né? E os próximos anos.
Então, quando a gente fala de excelência empresarial, integrando a gestão estratégica com a gestão financeira, nós estamos falando aqui de um dos principais pontos, de um dos principais gaps e dificuldade, principalmente nas empresas que são aqui do meu coração, que são as empresas pequenas e médias empresas. A gente sabe que o nosso país hoje está com um nível de endividamento das empresas, um nível muito alto de empresas endividadas. E depois de passar pelo aquele processo do doutorado, e principalmente pela pesquisa, né, que a gente fez em profundidade ali com muitos empresários, a gente percebe o problema que há. E a gente, quando vai lá no Sebrae e olhamos as principais causas da mortalidade de empresas no país, a falta de planejamento, a falta de escolhas corretas, estratégicas, esses dois assuntos estão ali um dos principais pontos que levam à mortalidade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, porque nós estamos na hora certa de cuidarmos desse assunto aí, já preparando para o ano de 2024. E para evitar e acabar com essa questão dessas dívidas que levam as empresas aí a fecharem as suas portas. Bom, então o que eu pretendo mostrar para vocês aqui hoje? Eu vou apresentar a ferramenta, o planejamento e controle financeiro como uma ferramenta para apoiar os gestores na busca por essa excelência empresarial. E para a gente falar desse assunto, eu vou tocar em alguns pontos como por quê? Por que nós estamos em busca dessa excelência empresarial? E depois a integração, como a gente pode fazer a integração entre a gestão estratégica com a gestão que faz as escolhas ideais aí para a empresa, né? E a gestão financeira, que mostra se isso realmente está acontecendo, que traz os números, como essa integração pode ser boa para o sucesso da empresa. E vou mostrar uma ferramenta para guiar vocês aí, que pode ajudar a guiar nas decisões gerenciais. E vou também mostrar um pouquinho na prática como o planejamento e controle funciona para ajudar nessa questão. E no final a gente vou poder abrir aqui para vocês fazerem algumas perguntas, tirarmos algumas dúvidas. Então, para começar, para a gente falar sobre excelência empresarial, eu gosto muito de tocar nesse assunto, que muitos empresários estão sempre ali envolvidos no dia a dia, sol a sol, trabalhando, e muitas vezes eles esquecem que antes de ser empresários, de ser gestor, dono daquela empresa, né, o empresário, principalmente o proprietário do negócio, ele é um investidor. E a gente não pode esquecer disso, que o investidor, ele está ali, tem dinheiro dele, tem o tempo dele despendido ali para essa empresa. E aí sempre vem aquela pergunta, né? Quais são os objetivos dos investidores? Se alguém quiser contribuir, colocar aí no chat, aí quais são? O que é o objetivo do investidor, na sua opinião? Se vocês quiserem colocando aí no chat, a gente vê por aqui. Mas depois de passar por muitas empresas grandes, pequenas, médias, eu cheguei numa conclusão do que eles sentem, né? Esses empresários sentem, quais são os objetivos deles ali na empresa. Os objetivos dos investidores têm a ver com a rentabilidade. Quem quer investir um dinheiro, ele pensa em rentabilidade, quer ter ali um fruto grande da sua árvore, né? Quanto maior, melhor esse fruto, né? Quanto maior essa rentabilidade, melhor. Lembrando que a rentabilidade é o lucro do negócio ou o fruto, né? Os juros que recebe-se com a aplicação financeira dividido pelo montante investido. Então, a gente tem aí como objetivo dos investidores a rentabilidade, a liquidez, porque ele, além de ser um investimento rentável, ele precisa também ver a cor do dinheiro. Então, a liquidez tem que estar presente ali num desses objetivos. Olha, tem que ser eu quero investir num lugar que me dê rentabilidade, que me dê liquidez, me dê segurança, perenidade, ou seja, precisa ser hoje, nesse ano, ano que vem, nos próximos, que você quer botar um dinheiro no investimento e ter esse retorno não só hoje, mas ao longo do tempo. Então, a gente bota a perenidade aqui também. E eu sempre coloco, porque eu falo muito para pequenas e médias empresas, eu coloco muita felicidade, porque eu acho que não adianta você ter uma empresa, ter um negócio, ou fazer um investimento que você não esteja feliz. Então, a felicidade eu englobo todos os outros
objetivos ali que os investidores tenham para deixar eles felizes plenamente. Então, os objetivos, colocaram ali, ó, perenidade, sustentabilidade, é isso aí. O objetivo do investidor é isso. Se alguém resolve tirar um dinheiro de uma aplicação, pegar um dinheiro que recebeu de herança, ou uma aposentadoria, ou as suas reservas, e colocar numa empresa, ele precisa lembrar que ele é um investidor e esse investimento precisa trazer esses retornos para ele. E aí, se ele resolve fazer esse investimento numa empresa, quais são os objetivos da empresa para que esse investidor que botou dinheiro ali esteja plenamente satisfeito com a sua aplicação? Eu listei também aqui, ao longo desses anos, eu listei 3 pontos principais que eu creio que estejam aí como objetivos principais das empresas. O primeiro dele, uma empresa, quando abre a porta, ela precisa ser rentável. Então, esse gestor que está ali cuidando dela precisa de tomar ações para que ela tenha, para que ela aumente a rentabilidade, ou que mantenha uma rentabilidade ideal ali, que atraia esse investidor, que atraia ele mesmo, né? Tanto a gente pode falar de empresas que estão na Bolsa de Valores e estão lá, quem vai escolher, fazer essas escolhas, vai olhar pela rentabilidade. Lucro dividido pelo total investido nesse negócio. E também não adianta só ser uma empresa rentável se essa empresa não libera caixa para esses investidores. Seja empresa pequena, seja empresa maior, tem que liberar caixa. Porque o caixa é que vai ser suficiente ali, vai ser a sobra aqui para pagar os dividendos, por exemplo, ou para ele fazer novos investimentos, ou para ele curtir a vida como ele deseja, né? Então, gerar caixa é um fator importante, é um objetivo que tem que estar ali debaixo do travesseiro do gestor da empresa, né? Aquele que está buscando a excelência empresarial. E a geração de caixa também é um item muito importante, porque o valor do negócio, quanto vale uma empresa? Esse valor do negócio, ele é pautado, ele é medido por uma conta um pouquinho diferente, mas a geração de caixa em cada período ajuda a aumentar esse valor. A gente já vai falar um pouco mais disso. Então, aumentar a rentabilidade, gerar caixa e também garantir a continuidade que o investidor quer. Ele não quer aquela perenidade, ele não quer a tranquilidade. Então, na minha opinião, eu gosto muito de resumir essa questão dos objetivos da empresa nesses 3 objetivos: rentabilidade, gerar caixa e ter ações ali para garantir a continuidade. E muitas vezes, para garantir essa continuidade, o empresário, o gestor, tem que abrir mão de um pouco de rentabilidade, tem que abrir mão de um pouco de geração de caixa para fazer um investimento que vai trazer lucro para ele daqui uns anos e não agora. E é também uma questão bem pesada. As grandes empresas fazem isso com muita propriedade, sempre tem ali o seu plano de investimento no longo prazo. Mas as empresas também, as menores, precisam de cuidar dessa parte do tripé, que é a garantia da continuidade ao longo dos anos e abrir mão de vez em quando para isso, né? Tá aqui. Bom, e aí como que entra o gestor? O gestor entra aqui para fazer isso aqui acontecer. Se a gente vai lá nos diretores, no presidente de uma multinacional que seja, ele está lá com esses objetivos. E ele é aceito como presidente dessa empresa quando ele traça um plano para que essa empresa tenha a rentabilidade, melhorar, ou manter, ou aumentar, né? Gerar caixa e garantir a continuidade. Essa garantia da continuidade na grande empresa, eles usam muito aquele indicador do market share. Quanto mais a empresa está conseguindo penetrar na concorrência, é sinal que ela está se garantindo, né? E eles trabalham isso ao longo do ano. E esse presidente, quando é escolhido, um gestor, eles estão ali com esses 3 pontos ali muito bem definidos e traçados perante o conselho de investidor, o conselho de administração da empresa. E ele está ali para tomar boas decisões. Decisões que vão realmente trazer mais valor para a empresa e maximizar a riqueza dos proprietários. Seja uma empresa, olha só que legal isso, né? Depois que a gente passa por empresas grandes, multinacionais, como eu passei, e até empresas bem menores, isso aqui deveria ser igual para todos, porque ele tem que tomar boas decisões para gerar caixa, esse caixa, e não é só o caixa, gente, tem que ser esses 3 juntos, porque não adianta só um. Ele tiver muito caixa e muita rentabilidade e não cuidar do futuro, essa empresa não vai ter valor.
porque não está cuidando do que vai acontecer no futuro. E aí, essa empresa pode falir, por exemplo, a qualquer momento e não conseguir. E aí, a pessoa que botou o dinheiro ali perde todo o investimento. Então, eles têm que cuidar dessa questão da riqueza do proprietário. E a riqueza, aquele que a gente passou no slide anterior, cada investidor tem as suas necessidades, os seus anseios e tudo, mas cuidar disso é essencial e o gestor precisa estar com isso aqui em mente. Eu brinco com meus alunos, empresários, gestores, isso aqui tem que estar debaixo do travesseiro. Quais são as suas metas nesses pontos aqui? Porque a excelência empresarial vem dessas decisões. E por que a gente fala que é importante essas decisões no futuro? Porque o valor do negócio, ele é traçado, tem muitos métodos de valor, mas o que eu gosto mais, o que eu confio, é o método do fluxo de caixa descontado. É a gente olhar essa empresa, ó, tá aqui no momento agora, que, por exemplo, nós estamos em 2023. 2023, como que ela está encerrando? E muita gente acha que o valor da empresa, fazer o valuation lá, tem a ver com o passado. Ah, eu nunca tive lucro na minha empresa, o EBITDA está baixo, que é o lucro do negócio, está baixo, né? Mas a empresa, ela não vale o passado, ela vale o futuro, a geração de caixa que se espera ter nessa empresa. E porque o investidor vai tirar o dinheiro do lugar e pôr aqui e espera receber isso de volta com uma boa rentabilidade. Então, a empresa, o passado é uma tendência. A gente vai olhar no passado, uma tendência, uma referência para a gente checar se ela vai conseguir. Porque no valuation, a gente vai estipular esses números e vamos verificar se isso realmente pode acontecer, avaliar risco e tal. E quando a gente faz o valuation, a gente joga, assim, faz uma projeção explícita para 5 anos, depois mais 5 de outras projeções, joga taxas ali de perpetuidade, de risco, e traz isso a valor presente. Por isso que a gente fala fluxo de caixa descontado. Então, esse processo que eu vou apresentar para vocês, ele é essencial para qualquer tipo de empresa garantir essa excelência empresarial. E a empresa, por exemplo, ela sabe já, não, eu quero ter, o meu objetivo é ter a rentabilidade tanto, eu quero gerar tanto de caixa, eu quero sim ser uma empresa perene, porque eu quero ter acionistas, eu quero ter mais sócios, ou eu quero botar essa empresa na bolsa de valores, seja como for. O que o gestor tem para fazer ali? Onde ele vai buscar essa excelência empresarial? Já sabemos que é nas decisões dele. E onde ele tem que decidir? Primeiro, dentro da empresa. E dentro da empresa, nós temos aqui vários recursos que ele precisa gerir. Em primeiro lugar, eu quero resumir a empresa para vocês. E olha que eu já passei em mais de 700 empresas e te falo. A empresa tem 3 grandes linhas de decisões, né, dentro dela. Ela tem a área de operações, a área de vendas, toda a empresa opera, a indústria produz, né, a empresa produz, o comércio compra para revender e o serviço tem as operações ali. Então, essa área aqui, ó, é a área de custos, é a área de produção e operação das empresas, de onde vem o produto que será comercializado por uma área de vendas e essa empresa inteira vai ser administrada, aqui tem gastos administrativos. E olha só, nós estamos falando aqui do DRE. Olha, demonstração do resultado, como começa? Receita menos impostos, menos custos, gastos que se tem para produzir o que se vende, ou para comprar o que revende, ou para prestar aquele serviço. Está aqui, tem muitas decisões aqui. E depois, decisões para vender. No DRE não é assim? Custos, menos despesas de vendas e menos despesas administrativas e depois as financeiras. E a diretoria está aqui para cuidar de tudo isso. Mas essa turma toda está aqui, e se for uma empresa menor, tem uma pessoa só para fazer isso tudo. E ela, o que ela tem que fazer? Gerir produtos, processos que vão estar muito envolvidos em todas essas áreas, pessoas que vão estar aqui trabalhando com esses processos e garantir as finanças, porque os números precisam acontecer e aquele fluxo de caixa livre tem que acontecer para a felicidade dos investidores e de todos os envolvidos. Mas é só isso que o gestor tem que cuidar? É aqui que ele tem que tomar decisões? Não, tem mais, ó. Do lado de fora da empresa, ele tem que saber trazer os materiais corretos, as pessoas corretas, o dinheiro certo, a tecnologia certa e a informação que ele tem que buscar sobre tudo isso aqui. E depois tem que também cuidar dos consumidores, quem vai consumir o produto dele, o que ele fornece. É viável, as pessoas querem pagar por isso, como que está, nós estamos
esses consumidores estão satisfeitos, quais são as necessidades deles, né? Então, tudo isso aqui leva o gestor precisa tomar decisões. E não é só isso, não. Tem uns pentelinhos aqui que a gente tem que, apesar de não estarem diretamente ligados, interferem totalmente na empresa, que são os seus concorrentes, os governos, os sindicatos, as agências controladoras, inclusive acionistas, quando as empresas são maiores também. Essa turma toda, gente, a gente está falando de economia, de fatores socioeconômicos, tudo isso que está fora da empresa interfere nela. Então, a excelência empresarial não é só de gerir os recursos que estão dentro da empresa. Tem que vir olhar os de fora da empresa. O de dentro da empresa a gente até tem mais controle. O de fora da empresa, raramente a gente tem controle, mas a gente pode analisar caminhos e a gente vai mostrar como isso. Então, aqui, ó, o que é a gestão estratégica? É você escolher as ações corretas que vão permitir você se dar bem nesse mercado, a sua empresa realmente ser uma empresa excelente, lucrativa e valorizada. E aí, sim, se você faz essa gestão completa, você vai gerar caixa, vai maximizar o seu valor e vai ter continuidade, perenidade. E aí a gente já vem aqui com uma questão importantíssima, que os nossos papas da administração de empresas falam isso há quase séculos, né, gente? Que é gerir é tomar decisões. Tomar decisões. E essa é a grande questão, porque é fácil tomar decisões em todas essas áreas aqui. Ainda mais no nosso país, que tudo muda a toda hora, quantos impostos são criados, quanto as necessidades dos consumidores estão sendo mudadas, né? Principalmente depois da pandemia, né? Tudo que está acontecendo em todas as pessoas que não querem trabalhar, muitas pessoas às vezes não estão preparadas para você levar ela para dentro da sua empresa, que pessoas trazer. Quantas decisões são essas, né? E eu sei que isso aqui é uma das principais preocupações dos empresários. Que decisões tomar? Qual caminho seguir? E a gente sabe, né? Às vezes vocês estão rindo de mim. Poxa, professora de finanças mostrando todos esses desenhos aqui, né? Vou falar para vocês, eu tenho uma filha, hoje ela já está com 14 anos, mas ela falava, mãe, mas que chato, esse tanto de números aqui na sua apresentação, o pessoal não deve gostar muito disso. Eu falei, realmente, aí eu pus uma floreada aqui, espero que vocês gostem. Mas a questão é, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, na empresa, gente, eu trabalhei em multinacionais, uma multinacional específica que está em 150 países, e eu te falo, eles sabem o caminho, trilham o caminho, e todos os gestores estão ali preparados para fazer acontecer. Então, o que é a grande questão para se chegar nessa excelência empresarial? Escolher, fazer as melhores escolhas entre as várias alternativas que existem por aí, ok? E aí, então, e o que é decidir? Decidir, então, é tomar decisões aqui, fazer escolhas inteligentes, lucrativas, para gerar mais caixa, gerar mais valor para a empresa e para ter a riqueza, para dar riqueza para esses investidores. E aí nós estamos falando de grande, pequenas, micro, pequenas e médias, até micro, tá? E definir as estratégias para lidar com esse ambiente é função da gestão estratégica. Na gestão estratégica, você consegue avaliar tudo que tem dentro da empresa, fora da empresa, todos esses fatores que estão impactando ou poderão impactar. Porque hoje, de 2023, tem empresas que estão trabalhando em 2027. Então, a gente não pode ficar no hoje. A gente tem que cuidar da gestão para olhar aquele futuro, porque, afinal, o valor da empresa vem pelo futuro, o caixa futuro que ela vai gerar, né? Então, definir as estratégias para lidar com esse ambiente, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, seja em qualquer negócio. Verificar se essas estratégias, e também tem esse lado estratégico, que é fazer essa escolha, e por outro lado, a gente tem que verificar se realmente essa estratégia vai trazer o resultado que a gente deseja, os números que a gente quer, nos objetivos. Eu quero crescer 10%, eu quero ter uma lucratividade de 26%. Existem empresas com lucratividade, ou melhor, o EBITDA, o lucro do negócio, 26%? Sim, é possível. É possível ter 26%, 10%. Se a gente vê na média, uma indústria tem uma lucratividade de 10%, um serviço, talvez 20%,
E o comércio 15, hoje está mais difícil, o comércio de ruas, que nessa parte comercial teve muita mudança aí, mas é possível sim. Eu sou prova disso pelas empresas que eu vejo aqui. Então, tem que verificar antes, com antecedência, se essas estratégias realmente vão trazer o resultado que a empresa deseja. E aí, sim, fazer as melhores escolhas no tempo certo. E aí vem a questão, né, gente? Será? E se tivesse um Waze empresarial? Será que existe um Waze empresarial, um GPS, para poder te dar essa rota, sem muito esforço, e o GPS já te mostra, olha, aqui você não está legal, não está com lucro, quer mais, mas você passa por aqui, vem por aqui, vai por ali ao longo do tempo, até você chegar no objetivo que você quer. Vocês acham que um GPS empresarial seria legal, hein? E esse GPS existe. Ele existe, as grandes empresas, eu te falo, usam isso com propriedade. A gente vê muitas dificuldades ainda das pequenas empresas, das médias e pequenas, as médias um pouco mais preocupadas, as pequenas não. A gente está na luta, né, professor Almir, para levar isso para as empresas, para elas aproveitarem desse GPS empresarial, que a parte teórica dele, a teoria é o planejamento e controle financeiro. Ele é um gerador de informação para que você, empresário, gestor, tome as decisões aí na sua empresa, tá? E ele é composto de 3 grandes partes. Aí a conexão, a integração da estratégia com o financeiro. A história, né? Eu fico lembrando aqui lá nas grandes empresas, a gente faz aquele book, né, para fazer o plano de resultados do período, para ver para o gestor da empresa, mostrar para o conselho, ou mostrar para a diretoria como que ele vai conseguir chegar naquele resultado que ele quer, né? E a gente fala Excel, PowerPoint, aceita tudo. Então, não adianta só essa parte do planejamento estratégico, que é você decidir quais são as ações que deverão ser implementadas durante esses próximos anos, e o legal é que seja sempre, gente, 5 anos. Nas pequenas empresas a gente trabalha com 3, mas 5 anos, por quê? São 5 anos que a gente vai ter os números ali das projeções explícitas para calcular quanto vale a empresa, porque as grandes empresas não deixam isso barato, querem sempre saber quanto vale. O valor, eles querem o valor, é o valor que faz as ações subirem, né? Ou a expectativa de valor, né? Então, o planejamento estratégico está aqui como um ponto essencial nesse processo, no nosso Waze empresarial, que é decidir as ações que podem ser implementadas. E eu vi que aqui no Momento OEB, no início, acho que foi a primeira ou segunda palestra, quem não viu ainda, volta lá para ver, porque lá o professor Morita tratou de um pouco sobre essa questão estratégica, como mexer mais. Mas eu vou resumir aqui entre você, por exemplo, fazer uma análise SWOT, ou a matriz FOFA, né? Analisar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Dali, simplesmente, já dá para você tirar uma lista de ações, mas a estratégia é muito mais do que isso e tem muitos outros pontos a serem observados. Quem ficou curioso, quiser ver mais sobre isso, dá uma olhada lá na palestra do professor Morita, que fala um pouco mais sobre isso, tá bom? E aí, a gente traz aqui o planejamento financeiro, que é você define a estratégia, quais são essas ações, mas tem que verificar se realmente vai trazer o lucro que deseja. E há muitas surpresas aí, gente. Principalmente as empresas médias e pequenas, o gestor está lá com brilho nos olhos para falar de tudo que vai fazer. Mas quando bota no número, não dá. Ou às vezes aumenta o faturamento e piora a geração de caixa, piora o lucro ou a geração de caixa. Ah, porque tem que trazer uma máquina nova, tal, e não bota isso no papel, e muitas vezes a trazer esse investimento novo, uma máquina nova, por exemplo, que eu vejo isso muito acontecer, para melhorar a produtividade, melhorar um processo produtivo, e só que esse lucro não vem no tempo certo, e ele já tem que pagar o financiamento das máquinas, e aí eu tenho visto, porque normalmente para o consultor chega quando está problemática a coisa, né? E a gente vê que muitos erros por ali, nesse mapeamento, nessa vontade de fazer as coisas, né? E às vezes não é financeiramente viável. Então, tem que ter a parte do plano estratégico, sim, que aliás é a alma da coisa, e o gestor tem que ter essa visão. Se não tiver, ele tem que buscar isso aqui, buscar aprendizado, buscar conhecer como fazer, porque, gente, eu falo, o plano estratégico, a escolha da estratégia é o fio da meada. O planejamento financeiro vai dar aquele suporte e a segurança de que o caminho está certo.
E a gente sabe que nesse caminho tem muitas idas e vindas e muitas vezes não é como você deseja. Nesse plano financeiro, a gente faz o plano financeiro de longo prazo para aqueles 5 anos e faz um budget para o próximo ano. Por exemplo, 2024, a gente abre mensalmente o que vai acontecer no mês a mês e como vai ficar esse lucro, se vai faltar dinheiro, onde vai buscar dinheiro, e a gente tem que fazer isso antes de começar o processo. Então, o planejamento a longo prazo, e o budget, que é o orçamento empresarial, que é a abertura detalhada do próximo ano. Que aí, enquanto essa parte estratégica e plano de longo prazo, ela é feita mais pelo pessoal da controladoria e a diretoria da empresa, o budget, né, o orçamento empresarial, é a pessoa que está atuando naquela área, quem vai aprovar os gastos, quem vai fazer os gastos para realmente checar se a gente vai conseguir chegar no número, tá? Então, tem 2 momentos, tem a parte que é a controladoria com a diretoria e depois o orçamento, que é ao pessoal de base apresentar esse número para a diretoria, e há até aquela questão, o orçamento é top-down, vem de cima, ele fala, olha, tem que ser assim, corta tanto, acrescenta tanto, e aí o pessoal de base, que é quem vai realmente gastar, ele vai vender, eles têm que aceitar aquilo, e tem o bottom-up, que é a turma de baixo fala, olha, eu vou gastar tanto, eu preciso de tanto para pessoas, para gastos de viagem, todos os gastos que há em qualquer área da empresa. E aí sobe para aprovação. E como papel, Excel, PowerPoint aceitam tudo, né? Tem que vir essa parte, porque a gente sabe que a rota pode ter muita turbulência. No Brasil, então, não vou falar o nome que eu pensei aqui, mas tem muita dificuldade aí, a mar aberto, né, das coisas acontecerem, e as dificuldades aparecem em todos os momentos. Então, tem que ter o controle orçamentário para cada mês a empresa ir verificando real, o que aconteceu realmente, o que ela está prevendo, e principalmente tem que ser em tempo, porque tem que traçar uma nova rota. Olha, está chovendo muito aqui, o mar está alto aqui, vamos para outro lado. E é isso que a grande empresa, eu falo, eu tive uma escola muito boa numa multinacional farmacêutica, e olha como eles faziam isso bem, como nas bolsas principais essas empresas estavam ali, essa empresa estava ali sempre no topo, porque ela não deixava barato. Se estava faltando dinheiro no país, cobria o outro, buscava, sempre tinha uma solução, e sempre tem uma solução. E quando é que uma empresa não tem solução? Quando é hora de fechar as portas da empresa? Quando você não vê geração positiva de caixa ao longo desses 5 anos. Ou menos, né? Tem empresas que conseguem viver com 1, 2 anos de prejuízo, ou 3, quanto é que... Depende de cada investidor também, de cada empresa. Mas precisa de ter esse controle orçamentário para isso, porque a empresa, ela tem que garantir que aquilo ali está acontecendo, que não adianta ter feito um plano lindo, maravilhoso, aprovado por todos, e depois isso não acontecer, não é mesmo? Então, eu não sei nem te falar qual disso aqui é mais importante, tá? Depois de estar tantos anos assim, nessa parte, eu fico... Tudo aqui, para mim, é essencial. Aliás, eu não sei como o gestor vive, quer uma excelência empresarial, se não faz essa integração do estratégico com o financeiro, longo prazo e curto prazo. E como eu vou mostrar um fluxo de como as coisas acontecem nesse processo de planejamento e controle. Então, tem aqui os objetivos dos investidores. Gente, em empresa grande, empresa que está na bolsa, isso está muito claro. O cara só vai comprar as ações, porque não tem aquele cara, relações com investidores, que fica lá passando o que a empresa vai fazer para saber se o cara vai comprar ações, dando tranquilidade para os investidores. Pois é, isso está aqui. É dos objetivos dos investidores, e na grande empresa, na pequena, na média, tudo assim. Quais são os objetivos da empresa para entender para atender os investidores? E aí vem a estratégia, a escolha da estratégia. Qual vai ser? Olha, estou botando curiosidade em vocês para ver a aula do professor de estratégia, porque tem muita coisa. Eu estou falando aqui algumas coisas rápidas, verificar missão, visão, valores, que é muito importante. Apesar da gente achar, poxa, visão, missão, valor é coisa de colocar na parede. Eu já ouvi muito isso aqui nas pequenas empresas, mas não é. Ali dá um direcionamento para os donos do negócio, para os donos da empresa, para os funcionários. Quem entra ali tem que seguir isso, é isso que a empresa quer, é onde ela quer chegar. E aí tem que avaliar os dados anteriores, para saber o que deu certo, o que deu errado, e a partir dali fazer as novas escolhas. E não é o passado que manda, tá, gente? É o futuro. E a gente vê esse futuro aí tão cheio de quanta incerteza, né?
Quanta incerteza. Isso deixa os empresários mais agoniados. Mas aí a gente quer ficar agoniado ou a gente quer ir buscar um caminho para seguir, né? Esse que é o ideal, porque quanto menos opções você tem para sua empresa, menos preocupado, inseguro. Tem empresário que dá até ansiedade, crise de ansiedade, ou até mesmo depressão, porque dizem que depressão é quando olha demais o passado, né? Olha demais para, eu tive tanto lucro naquela época, e agora está tão ruim. E a ansiedade é aquele que quer muito ter um futuro daquele jeito, fica enxergando, será que vai dar? Será que eu vou ter que fechar? Será que o mês que vem eu vou ter dinheiro para o funcionário? Será que em 2024 eu vou ter dinheiro para pagar os funcionários, os impostos e tudo que eu tenho que bancar? Então, isso gera muita ansiedade. Eu vou te falar, a gente poderia até falar que isso aqui é um tratamento para o empresário seguir tranquilo a sua missão. Por quê? Na pior das hipóteses, nas estratégias de verificar que não há nada para fazer para essa empresa sair de onde está, é hora de fechar o negócio. Sem dúvida. Porque a gente não pode tocar uma empresa que não tem perspectiva de gerar caixa no futuro. Isso tem que equalizar de alguma maneira, entendeu? Então, definir a estratégia, botar isso no longo do tempo, lá naqueles 5 anos, o que é que vai acontecer esse ano? E muita gente fala, poxa, mas é muito difícil olhar 5 anos. A grande empresa faz isso com propriedade. As menores têm certa dificuldade. A gente não sabe o que vai acontecer, mas pelo menos você sabe o que você quer e como você vai chegar lá. Porque é mais fácil você mudar a rota, se necessário, do que não ter, não enxergar o caminho. E na neurociência a gente sabe que quando você enxerga o caminho, quanto mais você visualiza, enxerga, imagina onde você quer chegar, o cérebro ajuda a achar o caminho, tá? Então, isso aqui não é aula de finanças, tá, gente? Não é de medicina, de longevidade, não, também, mas eu acho que o plano serve até para isso, para deixar o empresário mais tranquilo. E aí, depois que você define a estratégia, você traça um plano financeiro para verificar se essa estratégia pode dar lucro. Quantas vezes eu vou empresário falando, eu vou comprar a máquina tal, ela vai custar tanto, eu vou pagar tanto, mas errou na escolha. Tem um empresário que ele comprou uma máquina, quando eu cheguei lá, ele me encheu os olhos contando da máquina, foi uma máquina portuguesa que faz, eu nem vou falar o produto porque é conhecido, faz 3.000 produtos por mês. E a máquina anterior dele fazia só 500, esse faz 3.000. E ele foi lá e comprou a máquina. Parcelou, fez Finame, pediu prazo de carência, fez tudo direitinho. Porém, ele não vende nunca as 3.000 unidades. Ele vendeu, no máximo, ele vendeu 1.200. E aí, ociosidade total. E muitos empresários têm esse ego, né? Essa vontade de acontecer, mas tudo bem, tem que ter. Só que tem que só checar se é factível, porque muitas vezes eu vejo lá, poxa, eu achei que dava. Então é melhor cortar aqui, vamos fazer uma previsão de que vamos vender 2.000 unidades e botar os vendedores para buscar essas 2.000 unidades, né? Mas não adianta fazer o plano estratégico e não fazer o financeiro, tem que ter essa conexão. E aí, tem o orçamento, que é o budget. Aqui, ó, essa parte estratégica, a gente traça ela com uma ferramenta que já vou mostrar para vocês, que é o plano de resultados. As grandes empresas fazem isso, mas depois que eu entendi isso aí, eu vi que todos vocês podem fazer para a empresa de vocês, ou quem é gestor, levar o seu empresário a fazer. Vou mostrar um roteiro daqui a pouco, tá? Mas esse plano de resultados é isso aqui, é você enxergar esse futuro, mostrando a viabilidade do processo, tá? Viabilidade de acontecer. E é esse plano de resultados que leva para o plano financeiro de longo prazo, que mostra quanto vale a sua empresa. E aí, se você consegue, em vários anos, fazer esse plano acontecer, você vai ser bem visto e o risco da sua empresa vai ser menor. Então, o valor dela sobe. E aí, no dia a dia, tem que ter o budget, que é o orçamento mensal por área ali, por cada gestor, e aí você vai confrontar todo mês com aquilo que aconteceu. Realmente está acontecendo, ou temos que virar essa rota, trocar a rota. E isso a gente faz como? Nessa parte de controle financeiro, que é o controle mensal. Gente, com esse esquema aqui, não tem erro. Isso vai acontecer. Vai ter dificuldade? Sim, mas um planejamento e controle financeiro é um guia para clarear as suas, para te dar mais informações, para você decidir com mais certeza, tá? Porque o problema, o que faz uma empresa ter prejuízo?
decisões erradas. Agora, minha mãe sempre fala, a gente pode errar, mas tem que acertar mais do que errar. E lógico, na empresa é igualzinho. Nós temos que acertar mais do que errar. Tem erros, você tem dificuldades, tem mês que tem prejuízo, errou aqui, mas tem que correr e acertar. Acertar rapidamente. E esse processo aqui, principalmente com o plano de resultado como guia, vai te permitir isso, tá? A levar esses números para o futuro. Essa é a conexão do plano estratégico com o plano financeiro. E aí, o planejamento na prática. Planejamento e controle na prática. Tá tudo bom? Tô vendo aqui que vocês estão falando alto índice de mortalidade. Sim, gente, falta de caixa. Mas olha, simples controles a gente consegue enxergar. E eu vou abrir um parêntese aqui, antes de entrar nessa parte prática, para falar com vocês o seguinte. Depois de passar por todas as empresas aí na FIA, né, na FIA que a gente orientou, os empresários que falavam com a gente, as empresas que eu passei na consultoria, durante a tese do doutorado, eu falo uma coisa. Se tivesse que falar uma coisa, o que diferencia um empresário de sucesso com um empresário que não tem tanto sucesso assim, ou às vezes até amarga e muito prejuízo, é a falta de visão do negócio. É enxergar o negócio. Por quê? Mesmo quando a gente chega lá, contratei a FIA, contratei para fazer uma consultoria e tal, a gente chega lá, mas ele não sabe o que ele acha, o que a empresa dele precisa. Então, eu vejo que tem mais sucesso aquele empresário que sempre está com esse horizonte aberto. Lembra aquela tela que eu mostrei, o ambiente interno e externo? Saber onde quer chegar. Eu tenho empresário que atua no ramo de embalagens plásticas, que tem aquelas máquinas termoformadoras, mas ele está com um lucro muito legal, mas hoje ele já está olhando lá na frente, por quê? Ele já está importando uma máquina para fazer a impressão digital dessas termoformagens, essas coisas de plástico, tudo, né? Tudo que a gente usa, plástico e tal, hoje é uma termoformagem, mas eles estão avaliando já para trazer a impressão digital para dentro da empresa. E o papel? Quem imprime em papéis normais, ou esse plástico normal, que tem aquelas coisas que não pode, e aí pode ser que um dia o canudinho foi proibido, então pode ser que um dia o plástico também seja, né? E aí, o que você vai botar? Vai parar a empresa? Por causa das ações socioambientais lá, de ambiente, vai tirar o plástico do mercado? Mas e aí? Lá já estudam a parte daquele papel com fibra de vidro, tem uma série de estudos lá na frente, porque a empresa não pode olhar só o passado. E o empresário não pode ficar perdido no dia a dia ali, querendo só cuidar do caixa. O esforço dele inteiro vai para cobrir o caixa da empresa. O dia, a noite, fica tudo ali remoendo para fazer o caixa acontecer, não é mesmo? Então, quando aplica um processo de planejamento, um plano de resultados, ou melhor, quando enxerga essa visão, enxerga essa empresa, sabe o que ele quer e muda sempre que precisar, não tem problema de mudar. Mas enxergar é um diferencial entre os gestores, porque aqueles que estão mais, vou falar uma palavra aqui, tapados assim, sabe? Tapados, não sabe o que é, tá só ali no hoje, não tem o sucesso que deseja. Não tem, tá bom? Então, o plano de resultados, ele também ajuda você a enxergar melhor. E isso é prática. E eu trouxe aqui que o plano de resultados realmente é uma ferramenta, né? Que vai ajudar muito o empresário a botar em prática tudo isso aqui. Ele é um guia com as ações e a expectativa do resultado para os próximos anos. É base para o budget, ou seja, para o orçamento mensal, ali para o guia mensal, e ele também é base para o controle financeiro mensal. Então, quando você faz um plano de resultados, eu listei aqui um checklist das coisas que precisam conter o plano de resultados em si, tá? Então, a primeira coisa, normalmente esse plano... Tá tudo bem, gente? Estou no caminho certo aqui, como acho que eu falei muito, hein? Já está na hora? Eu estou lendo aqui alguns comentários. Então, eu vi que vocês estão concordando aqui, mas vamos então entrar no planejamento de resultados. Esse planejamento de resultados, isso é coisa de grande empresa. Não é. É para grande, para pequena, para média, até para micro, até para o meio. Não entra, não tira o dinheiro da sua.
poupança, vou falar poupança aqui das reservas, né? Não tira o seu dinheiro, não investe, não pega dinheiro para botar no negócio que você não sabe se vai dar. Há poucos dias, como eu estou lá nas redes sociais e tal, uma pessoa me ligou de Atibaia. Ela falou, olha, eu quero abrir uma loja de roupas e eu estou querendo vender a minha casa, vender uma casa extra que ela tinha de aluguel para botar nesse negócio. E eu, quando eu recebi aquilo, eu fiquei assim, até tremi, né? Porque vender roupa na rua, vender roupa em loja, abrir uma loja, montar uma estrutura fixa ali para vender a roupa, eu vejo pela minha filha de 14 anos, que ela só compra online. Ela não vai no shopping. Mãe, vir lá para quê? O que adianta? Eu vou lá, é muito mais fácil escolher na internet. Então, essa turma da agora não está muito querendo comprar. Agora, tudo é estratégia. Se você vai montar uma loja de roupas que seja na rua, que seja no shopping, você tem que ter uma forma de trazer pessoas para comprarem de você. E há como fazer, porque você pode instigar o desejo das pessoas através de ferramentas de marketing. Aí, a administração de empresa é tão linda, né, gente? Todas as áreas da administração. Nós temos lá no nosso MBA que tem tudo isso, traz tudo que você pode usar para a sua empresa vender mais. E não é só o financeiro, não é só o dia a dia. Quando tem estratégias, tem meios, tem ferramentas em todas as grandes áreas da administração, que é o marketing, finanças, produção, TI, finanças, jurídico, contábeis, tudo está ali para convergir e ajudar a empresa a ter essa excelência empresarial. E o plano de resultados, ele abocanha tudo, ele usa tudo, todo esse aprendizado que você tem, ou tudo que você conhece sobre a sua empresa através daquela ferramenta estratégica lá da matriz fofa que seja, né, a matriz SWOT, para fazer isso aqui. E o plano, ele é realmente quase um guia. É como se tivesse ali, vou falar, uma bíblia do que vai acontecer na sua empresa, do que você quer que aconteça. Estou falando Bíblia, que é um livro que todo mundo... Ou o nosso manual prático de gestão, vai. Ali, que é uma bíblia também para os pequenos. Mas, primeira coisa, quem é a sua empresa? Quem são os gestores? Quais são os seus produtos? Depois, qual é a situação da empresa hoje? Isso você vai botar no seu plano. Você pode fazer isso em Word, PowerPoint. A gente usa muito o PowerPoint. Os gestores têm as capacidades que precisam. Esses produtos hoje estão legais, aí tem que analisar um a um, tá, gente? Isso aqui é só um resumo geral da estrutura do plano de resultados. Então, empresas gestoras do produto, depois, a apresentação da situação atual da empresa, os números ali, a tendência, olha, se ficar assim, vai acontecer isso. Muitas vezes, se você operar a sua empresa como está hoje, pode ser que ela não tenha o êxito que você quer, porque em muitos negócios a inflação está aí e as vendas, às vezes, não vêm a contento, como, por exemplo, loja de comércio de rua. Aí vem análise ambiental, aí essa parte mais estratégica, nesse momento você vai abrir o horizonte, olhar todos os pontos, olhar os fatores fora da empresa, dentro da empresa, e vai traçar ali a lista de decisões para os próximos anos, e aí, por fim, você vai converter isso em números e verificar, analisar. Analisar os indicadores, ver se está contente. Inclusive, a próxima aula nossa aqui do Momento EB é um professor que vai trazer essa parte de análise dos indicadores econômico-financeiros. Então, o plano de resultado tem essa estrutura. E aí, eu trouxe um pouquinho de números aqui, tá? Um pouquinho só para mostrar para vocês um plano de longo prazo hiper resumido, onde a gente tem aqui as linhas principais, tá? Que é o EBITDA, o lucro do negócio, que acho que tem alguém tentando... Estão colocando alguma coisa na tela, vocês estão vendo? Paulo Arantes? Acho que ele está, sem querer, deve estar mexendo no mouse e tem alguma coisa clicada. Mas avança sem É alguma levar. coisa... Tá bom, tudo bem. A questão é o seguinte, o ano anterior, esse aqui é um plano, é um resultado, né? Aqui de maneira resumida, bem gerencial e tal, onde a gente tem o lucro do negócio, que é o fruto da árvore, uma árvore que tem um fruto de 1,9%, ela está melhorando aqui, está levando para 3,3, 7,5 e 10 no final. Eu não lembro o negócio aqui, mas o fato é que o plano tem que servir para você enxergar como que esses números vão acontecer no futuro, e o lucro líquido, mas principalmente a geração de caixa. Aqui, nesse caso, não é a geração de caixa
que vai para o cálculo do valuation, mas é uma geração de caixa para a empresa gerenciar, que, olha, essa empresa está com caixa negativo, mas ela tem uma solução e esse caixa vai ficar positivo no futuro. Esse é o plano de longo prazo. E aí, na parte do controle que eu falei para vocês, é você ter a oportunidade de verificar se as variações que estão acontecendo, como é que você vai lidar com elas? Ah, estamos vendendo mais, estamos gastando mais do que o previsto. Sabe por que eu estou gastando mais do que o previsto? Por que isso aconteceu? Por que essa venda não aconteceu? Por que o gasto com venda ficou maior? E dessas linhas do resultado precisam ser trabalhadas. Deixa eu tentar tirar aqui, quer ver? Todos enxergando? Então, essa aqui, só trouxe um cheirinho aqui do que é um processo de controle, é você checar as variações entre real e orçado. E, por fim, eu quero falar com vocês dos pontos de atenção para garantir que essa excelência empresarial realmente aconteça. Porque o planejamento é aquela história de que papel, Excel, PowerPoint, aceita tudo, fazer somente o plano não resolve. E eu verifico que esses itens aqui, muitas vezes, empresas que têm processos de plano, gastam dinheiro com isso e não resolve, não tem eficácia. E aí eu listo aqui, por exemplo, o envolvimento da administração, os donos do negócio têm que estar envolvidos, a estrutura tem que estar alinhada, ou seja, tem que saber quem vai cuidar do quê, tá? A grande empresa tem lá o seu organograma, falando quem cuida de cada uma das áreas, e essas áreas, elas convergem ali para o número do DRE. Ou é produção e operação, ou é venda, ou é administração geral. Tem que ter contabilidade por área de responsabilidade, a gente tem que saber quem é que está cuidando de cada um, quem está cuidando de cada área, quanto que ele está produzindo, né? Se está trazendo o número que deseja. Essas pessoas têm que estar abertas a lidar com objetivos. A comunicação da empresa tem que ser integral, eles precisam falar sobre os assuntos com as pessoas. A multinacional, quando vai apresentar o plano, não apresenta toda a estratégia, né? Mas vai lá e bota no telão, bota todo mundo numa sala e mostra, olha, essa é a nossa meta. Criam jargões, 20, 20, 20, tem uns nomes lá que dão, mas porque todos têm que estar imbuídos no mesmo propósito. E linkam os objetivos pessoais ali, né? A remuneração por resultado, está tudo linkado nisso. E também tem que ter expectativa realista, que foi aquele cara lá que eu contei para vocês que ele errou. Ele achou que a máquina produzia 3.000, mas ele esqueceu que o mercado não queria 3.000. Né? Então, não foi realista aquele plano. A oportunidade, ou seja, você tem que estar. Você não pode esperar o bonde passar para pegar. Tem que pegar o bonde andando, ou melhor, antes de entrar no bonde, você já tem que estar ali. Então, não adianta também ter tudo isso, depois que daqui 3 meses faz o plano. Não, tem que ter no momento oportuno. E aplicação flexível para lidar com todas essas incertezas, mudanças que existem no mundo, né? Não só no nosso país, no mundo. Reconhecimento do esforço individual e do grupo, inclusive você, se é gestor, dono de uma pequena empresa, tem que ter ali as comemorações, ter também o seu prêmio por conseguir, porque isso é também a neurociências. Não é aula de ciências nem de medicina, mas a neurociência fala, gente, vou contar para... Não sei se vocês já viram isso, mas o nosso cérebro é muito parecido com o cérebro do cachorro. Não fiquem tristes, não tem nada nem contra o cachorro, sei que não é assim, mas o cachorro, quando a gente quer que ele faça alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Dar a recompensa. E o cérebro humano também. Pequenas recompensas sempre, até para evitar procrastinação, aquela história toda, mas tem que vir a remuneração pelo esforço. Os empregados, as empresas sabem disso, bota lá plano, PLR, tudo para acontecer, porque senão não acontece. E é do cérebro humano essa questão. Então, nem que seja, olha, eu consegui atingir o meu budget aqui, o resultado da minha empresa, se presentie. Que seja com uma taça de vinho, no final do dia, ou qualquer coisa, qualquer nível, mas você também tem que ter a sua lista de recompensa, porque é assim que o seu cérebro vai seguir. Então, não adianta ter todo o processo se essas coisas aqui não acontecerem. E tem que ter o acompanhamento, que é o controle. Se não houver o controle, aí a gente sabe que as coisas não acontecem, né? Então, eu não sei como que estamos no tempo.
Nossa, eu passei muito do meu horário. Já está ótimo, professora. Não passou, não. Eu me empolguei, gente. Eu amo falar sobre esse assunto e sei que ele funciona na prática para micro, para MEI, para micro, para pequenas, para médias e grandes empresas. E é isso que eu Professora, tinha para passar para vocês. bom, a professora Almir, a verdade é que quem tá empolgado somos nós, né? Somos nós, porque a professora nos brindou com uma palestra maravilhosa, excelente, Bom, conseguiu com maestria unir esses dois pontos importantíssimos, né? Das empresas, a questão estratégica com a gestão financeira. É verdade, não adianta nada traçar rumos se depois vamos morrer por falta de crédito, ou por falta de caixa, ou por uma má gestão. Eu tenho certeza que eu estou expressando o sentimento dos nossos caros participantes. Estou lendo aqui algumas expressões. Já querem saber nas redes sociais onde o pessoal te encontra, LinkedIn. Então, meus parabéns, ai, viu? vai ser um prazer ter vocês nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui o. Maravilha. Muito legal. Poderia Vai ser um abrir para prazer ter umas duas vocês. perguntinhas só, apesar do horário. Seria muito importante. Parabéns, professora Dariane. Para mim não é surpresa. Eu achei até que você foi magnífica na gestão do tempo, porque o assunto vasto, você conseguir Nossa, isso em 48 minutos foi magnífico, porque do momento que começamos efetivamente. Tem várias considerações, que, todas elogiosas, mas tem aqui o Fauzi, que é um assíduo frequentador, a Andréa Piazza também fez uma manifestação com a guisa de uma pergunta, a Daniela Fontana também. Vamos pedir, pelo menos, ao Fauzi que se manifeste verbalmente. Se mais alguém quiser, duas perguntas, levantando a mão como sinal de costume na tela. Para sermos bem breve, o Fauzi, e bem breve a professora Dariane na resposta, tenho certeza. tá. Fauzi, com a palavra. Ok, muito obrigado, professor Almir. Parabéns, doutora Dariane. Realmente você nos colocou bem por dentro, né, desse tema fascinante que é estratégia, finanças, etc. Eu Que pergunto, bom, na sua Paulo. experiência, você tem feito valuation a partir de EBITDA ou lucro líquido? Quais são as opções para o investidor? Olha, eu gosto muito de fazer o cálculo do valor com base no fluxo de caixa descontado. E aí a gente usa o EBITDA. O EBITDA por quê? Porque o EBITDA mostra o lucro do negócio. A gente separa as coisas que não são, por exemplo, empréstimos, juros, essas coisas a gente tira fora. Porque se aconteceu no passado, e imagina, a empresa, alguém entrou com dinheiro para comprar uma empresa, essa negociação de passivos e ativos, ela é a par do valuation. Porque você está comprando aquela empresa, a gente quer saber o fruto que ela vai dar. Esse fruto ele é medido no EBITDA, que é o lucro antes dos juros, das amortizações, depreciações. E aí, claro, além do EBITDA, a gente considera também o gasto que essa empresa vai ter de investimento no futuro, para que esse lucro, né, que esse EBITDA, lucro do negócio, aconteça no futuro. Então, eu prefiro usar o EBITDA e aí a técnica lá, né, do fluxo de caixa descontado, a gente traz ali somente os investimentos e a depreciação desses investimentos também ao longo do tempo e calcula a geração de caixa para o futuro. Muito obrigado. Maravilha. André, você quer fazer uma pergunta, André Piazza, que fez uma menção aqui a uma dúvida? Eu gostaria, professor. Boa tarde a todos. Professora, muito obrigada pelo conteúdo. Eu acho que esse tema foi passado para a gente de uma forma tão light, tão gostosa, sabe? Parabéns, acho que pelo conteúdo e a didática. Eu A já Júlia, vivi... minha filha, ela pediu para mudar, porque ela falou só tinha números aqui. Eu adoro aquela figura da Alice no País das Maravilhas, adoro. Parabéns. É assim, eu sou da área de recursos humanos, eu já vivenciei duas situações, onde o planejamento e controle financeiro foi elaborado, foi elaborado com a participação de vários gestores, né? Então, desde a análise SWOT, o BSC e até divulgação num evento para todos os colaboradores.
né, que eu acredito que é a melhor forma, estratégia de realmente você elaborar um planejamento e envolver os colaboradores, que as pessoas entendam o que cada um pode contribuir. E já participei de uma visão onde o controller, ele elaborava o orçamento, passava para as áreas responsáveis e ponto. Então, por isso que eu sou muito adepta a esse primeiro modelo. A minha pergunta pensando em tempo, quando que se deve iniciar esse planejamento de controle financeiro? 6 meses antes, 1 mês antes? Embora eu acho que ele deve ser revisitado mensalmente, né, até por conta da agilidade das mudanças, mas assim, em que momento que a diretoria deve iniciar esse projeto, esse trabalho de elaborar o SWOT, o planejamento? Qual que é a sua indicação, mediante sua experiência? Tá. Se essa empresa ainda não tem nada, que ela faça isso ontem, que ela comece em qualquer momento, já. Mas se é uma empresa que está ali, já tem um processo, o que as grandes empresas fazem? Em julho do ano anterior, começa a revisão das estratégias. Porque é um processo demorado, depende... e outra coisa, gente, depende do tamanho da empresa, tá? Porque em empresas menores a gente faz isso muito rápido. Mas a grande, como você falou que tem outras pessoas envolvidas, uma diretoria, eu já estou imaginando que é uma empresa um pouco maior. É uma multinacional então, essas empresas grandes, eu também venho de um grupo brasileiro, inclusive aqui de Minas, né? Eu estou em Uberlândia, voltei para cá agora, e um grupo mineiro aqui que eu comecei na controladoria aqui, que é o Grupo Algar, não sei se vocês já ouviram, e depois eu fui para a Novartis, depois eu fiquei na Novartis Biociências, e depois eu já entrei com o professor Almir na FIA, na USP ali. Então, para essas duas empresas, como são empresas maiores, o processo de revisão da estratégia, ele começa em julho. Mas se a empresa não tem, eu sugiro começar já, não esperar julho. Aí, em julho, você começa a revisar as estratégias, montam aquele pacote ali, o que deseja, o que cada um fala o que vai precisar, e aí, até setembro, isso tem que estar pronto. E aí, esse plano de resultados de longo prazo, inclusive, que aí você já vai dar uma olhada em setembro para os próximos anos. E aí, depois, você pode abrir em detalhes num budget, que é abrir o ano seguinte. Abrir o 2024, por exemplo, no mês a mês. Aí você faz isso de setembro até novembro. Porque aí, final de novembro, você tem tudo finalizado para que os gestores já tenham, porque a gente vê uma certa angústia dos funcionários, dos empregados ali, quando não tem o budget, né? A empresa é muito grande e ela não tem o budget pronto. Tem empresa que entra o ano e ainda não está validado o plano. Por que precisa ter setembro? Porque setembro, quando tem a casa matriz, no caso da Novartis, que isso tudo ia para a Suíça, a gente tinha que mandar em setembro, porque aí ia para lá com a malinha, com os slides na época, né? O book, né? Do plano, e o diretor financeiro e o presidente iam apresentar o que eles iam trazer para a empresa nos próximos anos, né? Como que ia cumprir os objetivos de rentabilidade, geração de caixa e de market share. E aí voltavam e dava tempo, porque muitas vezes a casa matriz falava, não, eu não quero que seja com essa linha, eu quero que vocês incrementem aqui, ali. Então, se for ter alguém assim que vai revisar, tem que começar um pouco antes, para dar tempo, você montar uma boa estratégia, passando por aqueles pontos ali, e ir com esse book pronto e ter isso pronto para apresentar, seja para o conselho de relação com investidores repassar, ou esse conselho da casa matriz, ou o conselho administrativo da empresa, que se for a empresa fechada. Ok. Até importante para que as áreas se organizem os seus projetos, os seus trabalhos para o próximo ano. Ok. E quando vai começar a primeira vez, é um baita susto, tem uma baita resistência, que eu imagino que você, como de RH, né, deve ter percebido isso. Uma resistência, budget não funciona, isso não funciona, no país nosso não funciona, pequeno empresário, então, não funciona. Gente, mas é melhor você ir com o olho aberto, sabendo onde está pisando, do que ir sem nada. E que eu falo para o próximo ano, para viagem, 2024. Ou muitos entendem que é uma ferramenta da área financeira, não é uma ferramenta de todas as áreas, né? De todas. Por isso que a grande empresa amarra esse resultado, o EBITDA, por exemplo, ela amarra normalmente o EBITDA, faturamento e EBITDA. Faturamento nem é tão importante. Lá numa empresa que eu trabalhava, ela usava muito a margem de contribuição dos produtos, que é faturamento, menos impostos, menos os custos diretos, e as despesas de vendas diretas, quanto sobrava. Aí,
O prêmio não era nem pelo faturamento para a área de vendas, era pela margem de contribuição dos produtos. Porque senão as empresas querem, eles querem dar muito desconto e aí a empresa não sai ganhando tanto quanto deveria. Então, é melhor amarrar com os diretores a parte da margem de contribuição, eu aprendi isso com a Novartis. Margem de contribuição e EBITDA. Legal. Maravilha, Obrigada, professora. professora. E parabéns, viu? Que Maravilha. bom ter você aqui. É uma honra para mim, gente, estar com todos vocês aqui. Professora Daniela Fontana, se você quiser fazer alguma pergunta, você tem 32 segundos e a professora Dariane 32 segundos para responder, dado o avançado da hora. Maravilha. Na verdade, eu não vou fazer pergunta, eu só quero Querida. reforçar que ela foi minha orientadora, né, e me inspirou, mas, assim, na verdade, eu sou mentora dos alunos de pequenas e médias empresas. E eles fazem uma relação do que foi relevante no curso para eles. E a planilha, que é uma ferramenta de planejamento orçamentário, é muito elogiada pelos alunos do curso de PMEs do Procede. Na verdade, era esse o comentário que eu gostaria de fazer na Que legal. apresentação. Maravilha, Legal. excelente. Muito bom. Eu queria pedir à professora Dariane para fazer suas considerações. Nós vamos fazer um sorteio. A professora Dariane falou tanto de decisão, professor Manolo, e eu me lembrei desse livro que eu reli durante a pandemia. Falou tanto de decisão que nós vamos, então, sortear 2 livros. Que legal. Mas, depois das considerações da professora Dariane, nós faremos 2 sorteios. Se o ganhador, os ganhadores, né, não forem associados da ordem, eles terão 8 dias para falar com a CIDA e se associarem. Se depois desses 8 dias não tiverem se associados, nós acumularemos para o próximo momento OEB. Então, professora Dariane, para as suas considerações, por gentileza, e depois nós faremos o sorteio e para o presidente fazer o encerramento. Ok. Em primeiro lugar, falar que foi realmente uma honra estar aqui com vocês, com esse grupo tão importante aí para o nosso país, a convite do professor Almir, do professor Manolo, e estar aqui com vocês. E olha, muitas vezes a gente fala que tomar decisões é muito difícil, e essas decisões que precisam ser tomadas, que não são tomadas, que são procrastinadas, é isso que deixa a gente com mal-estar. Vai lá pular as ondinhas, começa o ano, começou tudo. Faça um plano, porque saber o que está escolhendo e saber onde quer chegar, isso é que leva a gente para a felicidade e para a gente cumprir o nosso propósito de vida. Obrigada mais uma vez e estou aqui aberta para qualquer convite de vocês. Obrigado, professora. Quem vai conduzir? Janaína, por gentileza, faça o sorteio do livro, então, esse manual prático de gestão de pequenas e médias empresas. Então, está claro que o ganhador, se não for associado da ordem, ele terá 8 dias para falar com a CIDA, depois o nosso pessoal de apoio passará o link para esse contato. É você que vai conduzir, Janaína, tem aí o processo, então. Professor Almir, tem umas pessoas pedindo aqui o link para adquirir o nosso livro. A gente pode disponibilizar aqui? A Carol vai passar para todos. Então tá bom. Muito bem. Por favor, Janaína, conduza o sorteio. Professor, eu vou compartilhar aqui a tela. Essa lista aqui é a lista com todos os presentes aqui do encontro, tá? Por favor. Então, aqui. E o ganhador foi Orlando Alves da Silva. Orlando Alves da Silva. Orlando, se você não for, está presente o Orlando? Imagino que sim, não é? Orlando? Ele tá. Só que ele está sem som e tem vídeo. Cadê o Orlando? Ele está presente, só que ele está sem som e sem vídeo. Bom. Orlando, se você não for associado da ordem, você tem 8 dias para falar com a CIDA e acertar esse detalhe, ou então ficaria o manual prático de gestão de pequenas e médias empresas para o próximo momento OEB. Agora, decisões inteligentes. São 2 professores de Harvard e um professor da Califórnia do Sul. Esse livro é simplesmente um espetáculo. Para quem queira tomar decisão inteligente, é um manual de cabeceira. Não pode deixar de tê-lo. Então, eu gostei tanto de ver a menção da professora sobre tomada de decisão, que eu peguei imediatamente e vamos sortear também esse livro. Por favor, Janaína. E olha, a tomada de decisão é delicada, porque quanto mais opções você tem ou não tem, mais angustiado fica.
Exatamente. Aqui em Minas, por exemplo, eu estou tendo um problema. Eu chego num restaurante para comer comida, aqui é tudo mineira, né? E olha, tem tanta opção de escolha. É mais fácil quando a gente sabe, não, eu estou de dieta, só posso comer aquilo, não é mais fácil? Do que ficar lá na dúvida, o que que eu como isso, como é na empresa, é da mesma maneira. Tem que, quanto Janaína, por mais... gentileza. Isso mesmo. Opa, um momento, professor, aqui, compartilhando a tela. Ótimo. Olá. Aqui, e o segundo livro. 4, 3, 3, 2, 1. Agora, bingo! Manuel Henriques Garcia. Ah, Não Manuel vale. Henrique Garcia. Não Presidente, vale. não vale, Não professor? vale. Não vale, não vale. Então faça outro Sorteia sorteio. novamente? O presidente está ordenando fazer outro sorteio, então. Faça outro. Não vale. De novo. Vamos ver quem será o sortudo. Cafa Zig, professor. Está presente o Cafa Zig, está presente? Pode compartilhar? Não sei, talvez já tenha deixado. Prof, ele está na lista do chat, tá? Então, tá bem. De qualquer maneira, fica valendo o mesmo princípio, somente se não for associado da ordem, procurar a Cida, a Carol vai disponibilizar o contato da Cida. Quero agradecer a todos, de novo, pela presença, especialmente a professora Dariane, a nossa equipe de apoio aí na Carol, a Janaína, a Juliana, e passar a palavra para o professor Manolo, que depois que o presidente fala, todos mais silenciam. Presidente Manolo, a palavra está com você para encerrar. Bom, é uma satisfação enorme poder concluir este maravilhoso dia de hoje com a palestra da professora Dariane sobre excelência empresarial, integrando gestão estratégica e gestão financeira. Meus agradecimentos, professora, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, em parceria com a FIA, através do Procede, cuja coordenação está nas mãos tão competentes do professor Almir. Meu muito obrigado a você. Meu muito obrigado a todos os que nos acompanham nesse momento OEB. Maravilha. Obrigada. Muito obrigado. Um abração. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Até a próxima. Está na tela o próximo evento. Olha aí, não perca. Professor Dr. Alex Neri está ansioso para dar o seu recado no dia 12/12.